No mais antigo café de Curitiba, fundado em 1958, estamos aqui conversando com um outro amigo sobre o preço da gasolina, o preço do combustível, na verdade, aqui no Brasil. E a pergunta que fica nos bairros, 75 bairros de Curitiba que eu faço o contato com a população, e algumas cidades do Paraná, como Londrina, Pato Branco, Francisco Beltrão e Maringá. A pergunta é sempre a mesma, mas qual é a solução? Como baixar o preço do combustível e, consequentemente, baixar o preço de todo e qualquer produto? Você vai no mercado, está muito caro, as pessoas reclamam. Mas nós trouxemos aqui hoje o Pita, trouxemos o Aramis, trouxemos o comunicador, o apresentador de rádio e televisão, Oliveira Andrade Júnior, e o professor de Direito Penal, o professor José Rodrigues. Vamos começar pelo professor. Professor, qual é a solução para que o aumento da gasolina seja impedido, interrompido? Mais ou menos isso que o pessoal pergunta, né? Olha, os governos estaduais, e aqui não há exceção, os 27 governadores levaram, era até então, né, coisa de 2 anos atrás, a média estava em 17% do ICMS. Hoje o estado que cobra o menor valor é o estado do Pará, que cobra 29%. São Paulo, por exemplo, cobra 34% de ICMS. O Paraná está em torno de 31%. Então esse valor absurdo do ICMS cobrado em cima da gasolina, do gás de cozinha, do diesel, é que levou a esses valores absurdos. Sem contar ainda a falta do produto no mercado internacional, devido ao maior produtor, né, que é a Rússia, está numa guerra. E tem que ser agregado a isso também um fator importante. Lá no governo do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, eles iam iniciar a construção de 3 usinas, de 3 refinarias, a Abreu e Lima, em Pernambuco, a Coperge, no Rio de Janeiro, e uma outra no Ceará, que não me foge agora o nome. Essas três refinarias tornariam o Brasil independente, ou com autonomia de produzir 100% do petróleo. Hoje tem a capacidade de refinaria de 70%. 30% disso tem que mandar para fora para fazer o refino. Então, gastou-se bilhões. Abreu e Lima, por exemplo, num acordo, né, ainda com o antigo governo da Venezuela, o Chávez, que aí parou, simplesmente gastou-se lá bilhões de reais, e essas 3 usinas não foram, nenhuma dessas 3 foram concluídas. Daí o valor absurdo do petróleo. O mesmo acontece com o gás, né? Devolvemos, o seu Luiz Inácio Lula devolveu de graça para a Bolívia a refinaria a usina lá de gás da Petrobras, que simplesmente foi tomada lá pelo governo boliviano, e ele, numa atitude, tem gravações aí onde ele diz: vocês sabem o que fazer. E o que foi feito? Eles simplesmente encamparam e tomaram conta. Se o senhor fosse agora o presidente da República, Jair Bolsonaro, como baixar o combustível? É o que está sendo feito. Um acordo com o Congresso já foi aprovado na Câmara quase que por unanimidade, agora está no Senado, e aí o seu Pacheco reuniu lá os 27 governadores. A meu ver, eles estão achando que isso pode diminuir a arrecadação, porque os estados hoje estão todos eles estão no azul. Receberam bilhões de reais na pandemia, né, que era só para combater a pandemia, e muito pouco foi usado para... É o caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, que devia 3 folhas de salário, está tudo em dia, tudo redondinho, porque receberam muito dinheiro para isso. E com isso também eles aumentaram os valores arrecadados no ICMS dos combustíveis. Então o que o governo está dizendo que vai fazer, e já está proposto lá? Que o governo, a parte que ele recebe, né, da venda de petróleo, porque ele é o maior acionista da Petrobras, esse valor, que chega por volta de 40 bilhões de reais, vai ser entregue aos governos do estado para recompor essa diferença que eles vão perder. E aí, só que daí, claro, né, gasolina, por exemplo, a gasolina não, gás de cozinha e diesel, né, seria zerado.
Então, claro, automaticamente o gás, por exemplo, diminuiria em torno de R$15, de 15 a R$20, né? E o diesel poderia cair até 30% do valor que é hoje cobrado na bomba. Oliveira Andrade é um dos comunicadores de respeito e de credibilidade em todo o Brasil. Oliveira Andrade Júnior, se puder tirar um pouquinho a máscara ali do queixo, né? Assim, isso, né? A imagem do nosso Oliveira Andrade Júnior. Na sua opinião? Realmente, endossando as palavras do nosso mestre, há possibilidades. Nós vamos ser ainda, eu tenho um pensamento positivo e tenho fé que ainda nós seremos um dos maiores países do Brasil em toda a questão de economia e muito mais. Pita. Boa tarde. Boa tarde. Você é um grande jornalista porque você vai onde a água está correndo. É bacana escutar o professor aí com dados concretos, né? E eu penso que não foi de graça que o nosso presidente Jair Bolsonaro colocou um cientista renomado no Ministério da Ciência e Tecnologia para poder ter uma compreensão e uma avaliação do sistema de energia que o mundo usa. Nós estamos em transformação. Eu penso que o governo Bolsonaro está muito certo em olhar mais para a energia eólica no Nordeste, energia solar que está sendo muito bem implantada no Brasil, pensando no dia de amanhã. O Bolsonaro não pensa no imediato. E com relação ao petróleo, eu não tenho dados assim como o professor bacana, mas eu vejo o seguinte, é escasso, ele tem fim, não é interminável, e está fadado a ir ficando para trás, o petróleo. Como é um caso mundial, a crise eu acho perfeita, ela não está errada. O petróleo cada vez vai valer mais, como o ouro vale, dependendo da sua quantidade e dificuldade de produzi-lo. Então, o petróleo, daqui 50 anos, espero que esteja esquecido. A crise hoje é mundial? Sim, é mundial. Mas tem um outro problema. A Petrobras é uma empresa que é metade não é governamental. Ela está na Bolsa de Nova York. Ela está sujeita a todas as intempéries do mercado. Então, seria muito fácil o Bolsonaro chegar na Petrobras e dizer baixa para R$2 o litro. Mas não é assim que funciona, ele não tem esse poder. Não tem essa autonomia? Não tem essa autonomia. A crise energética é mundial. Nós, por exemplo, nós estamos indo para o caminho certo, como falou muito bem o professor. Nós não usamos carvão, por exemplo, que gera desmatamento. A Alemanha usa carvão, usa gás direto dependente. Nós estamos caminhando para o outro lado, para a autonomia da energia eólica, energia solar e também do petróleo. Tem alguns casos que, um caminhão, por exemplo, precisa do diesel. Mas e os caminhões elétricos? Então nós temos que pensar no futuro. Essa crisezinha para mim aí, eu chamo de crisezinha porque se vai no Canadá, a gasolina é mais cara. Se vai nos Estados Unidos, está cara. Se não me engano, está R$12, R$13 o litro no Canadá. Então o Brasil é ruim porque está R$7 o litro, não sei quanto que está aí. Não, está sujeito a essas intempéries do mercado. Bolsonaro não é dono do petróleo, do subsolo. Tenho a impressão que para mais 4 anos continua acreditando no Bolsonaro. Acredito uma outra situação? Mais do que no Bolsonaro, eu acredito também nos seus ministérios, que desde o Império, na queda de Dom Pedro II, os ministérios sempre foram negociados para efeito de apoio político. O único governo que eu conheço, nasci no meio da política, você sabe disso. Sim. O único governo que eu vi que não leiloou os ministérios antes da
na eleição 2018 e cumpriu, prometeu que não ia leiloar, que não ia distribuir ministério para líderes partidários, e os líderes partidários vão lá com uma intenção, defender os interesses do partido. E aí o ministério fica do PMDB, do PSDB, do DEM, do PSL, seja lá qual for o partido. Ali é o PT que manda, ali é o PSL que manda. Então, quem acabou com isso foi o Bolsonaro. Eu não sou só a favor do Bolsonaro, como bastante admirador dos seus ministérios, não vou nem citar os nomes. Então, eu sou fã dos ministérios, do governo do Bolsonaro e por isso te afirmo aqui agora. Em 26 eu voto em quem o Bolsonaro indicar. Muito obrigado. Muito obrigado. Pita Braga Cortes. Do setor imobiliário, empresário, é o Aramis. Aramis, por gentileza. Aramis, qual é a sua opinião? Eu acho que, jeito que ele falou, meu amigo Pita aqui, o José, 100% eu estou dessa maneira. E outra coisa, o gasolina, na verdade, nossa, eu acho que tem que abaixar, entendeu? Você vai lá no Paraguai, nosso vizinho aqui, 2,60, 3,60 e pouco, e aqui 7,39. Eu acho que a nossa produção, na verdade, tem que ser o preço justo, né? Se você fosse o presidente, qual a decisão hoje? Hoje? O professor falou que o primeiro passo já foi pelo Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados. Essa é a nossa esperança, se Deus quiser, metade do valor que nós estamos pagando agora. Metade, entendeu? Preço justo para nós continuar a nossa vida, né? Entendeu? E o povo sobreviver. Do setor imobiliário, Aramis, mas nós temos também um convidado do setor de turismo, que é muito importante para o Brasil. O Henrique está aqui. Por gentileza, Henrique, a sua opinião é do setor de turismo. O Henrique que vem para completar esta conversa aqui no mais antigo café da capital do estado do Paraná. Como eu disse, o Café Avenida, fundado em 1958. Solução com relação ao preço do combustível e, consequentemente, a inflação. Olha, eu estou de acordo com o professor, com o Pita. Ele não é o dono da Petrobras. Se fosse, ele já teria baixado o custo da gasolina para o brasileiro a nível do Paraguai. Mas a política do Bolsonaro é excelente. Os ministérios, olha, estou endossando tudo que o Pita falou, tá? E que o professor falou. Nós estamos hoje no turismo aquecido, saindo uma pandemia, nem saímos ainda, uma guerra estúpida lá, e o Bolsonaro está segurando a rédea com mão de ferro, sabe? Nosso país está equilibradíssimo. Nós estamos muito bem. O turismo hoje, nós atingimos 70% de aquecimento após a pandemia. E eu tenho conversado com turistas que vêm visitar a nossa capital maravilhosa, que é Curitiba, que nós amamos tanto, que eles saem daqui felizes da vida, pessoas de toda parte do país, endossando o Bolsonaro. Bolsonaro, ele, olha, com toda sinceridade, ó, não é partidária não, que eu não tenho partido político. Bolsonaro, o que nos dá realmente medo é a urna eletrônica, sabe? Mas fora isso, Bolsonaro ganha no primeiro turno. Muito obrigado ao Henrique, que é do setor de turismo. Muito obrigado ao Aramis, que é do setor imobiliário. Muito obrigado ao Pita, que a origem da sua família vem da política, discussões, debates sobre política. É um mestre e está aqui ao meu lado. Muito obrigado ao professor José Rodrigues, professor de Direito Penal. E posso adiantar, diante da lei, eu posso dizer que ele é pré-candidato a deputado estadual aqui pelo Paraná. Quero agradecer aqui Oliveira Andrade Júnior, que é um dos comunicadores da minha confiança de todo o Brasil e que vai fazer parte da apresentação dos melhores do ano de 2022.
agradecendo ao Francisco Lima, que é o diretor-geral da TV 3 Paraná, agradecendo pelos trabalhos técnicos do Francisco Lima na TV CAN e também na TV Sebras, e agradecendo toda a equipe do Jornal Impacto e do Jornal Em Destaque, além do Curitiba News, nesse trabalho em conjunto para que a gente possa levar até você o debate, a conversa, para que possamos chegar à conclusão de quem será o melhor para o Brasil. Seja esse presidente da República, senador, deputado federal, deputado estadual, enfim. Nós estamos aqui à disposição em nome da democracia. De Curitiba, com imagens de Francisco Lima, repórter Cândido de Oliveira.